4, do versículo 7 em diante, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Levai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Glória a Deus. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, Tiago, ele escreve nesta carta algo importante para a igreja, porque se tinha algo para as igrejas da Ásia Menor, era de entender o mundo espiritual, e entender o mundo espiritual com uma nova cultura que era diferente das do que eles serviam, porque na Ásia Menor, lá eles acreditavam em Zeus, lá eles acreditavam em Dionísio, lá eles acreditavam em Apolo, lá eles acreditavam em Hermes. Mas quando chega o apóstolo Paulo à Ásia Menor e começa a pregar o Evangelho de Deus, eles vão conhecer aquilo que não é mitologia, aquilo que não é inventado. Eles vão conhecer a verdade do mundo espiritual. E a verdade do mundo espiritual é que no mundo espiritual há um Deus dos céus, um Deus verdadeiro e o único Deus de todo o universo, o Senhor Jeová. Também conhecer que este mesmo Deus, que também está escrito lá em João 3,16, que deste Deus que amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único filho na área espiritual, que é Jesus, a morrer por todo aquele que crê nele. Então eles passam a crer neste mundo espiritual, mas o que eles não esperavam é que neste mundo espiritual não existe só um Deus dos céus, não existe somente um Deus Filho, e não existe o Espírito Santo apenas, mas existe um adversário espiritual. E quando Tiago ele começa a escrever, ele diz claramente: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas o texto antes diz: sujeitai-vos primeiro a Deus. A palavra sujeitar significa aquele que recebe ordem e os cumpre. Jesus, quando está reunido junto com seus discípulos, alguém chega a ele e diz: olha, a tua mãe e os teus irmãos estão aí para falar contigo, Jesus, o que é que eu faço? Jesus disse: todo aquele que ouvir as minhas palavras, esse será minha mãe, esse será meus irmãos, esses serão chegados a mim, aqueles que ouvem a sua palavra. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor Jesus. Ele chega a dizer aos discípulos: olha, vós sereis meus discípulos se fizerdes tudo que eu vos mandar. Aleluia. Quando ele vai ser batizado por João Batista, aleluia, e ele é derramado, imergido em água, e quando ele se levanta, João Batista vê uma visão no céu, e quando ele olha para o céu, ele ouve a voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado, a quem muito
naquele lugar, dizendo: esse é meu filho amado, faça tudo que ele vos mandar. Até Maria, aquela que foi a genitora do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, no primeiro milagre de Jesus, quando ele vai transformar a água em vinho e vê que Jesus está ali, ela vai e diz: Senhor, acabou o vinho, acabou a festa e acabou a alegria. Jesus vai com ela e diz: por que me perturbas, mulher? Não vê que ainda não é chegada a minha hora, mas porém manda que eles enchem as vasos com água. Ele foi orar, e quando ele foi orar, transformou água em vinho. Mas antes, Maria vai dizer a todos aqueles que teriam que fazer isso: ouvinho, porque ele sabe o que faz. O grande segredo do mundo espiritual, o grande segredo da arma espiritual, o grande segredo da vitória no mundo espiritual, sabe qual é? É ouvir a palavra de Deus e as cumprir. Quando Jesus ele vai falar, aleluias, através da parábola do homem bom, ele diz que este homem, ele construiu a sua casa sobre a rocha. A palavra de Deus diz que veio os ventos, veio a tempestade, veio as águas, e essa casa continuou de pé. Mas antes de qualquer coisa, a palavra vai afirmar: aquele homem que construiu a casa sobre a palavra de Deus. Se ele construiu a palavra, é porque ele ouviu e obedeceu. A palavra de Deus vai dizer: ouvi a palavra de Deus e você será grande nesta terra. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E como vem a palavra de Deus? Ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Oh, aleluia! O segredo é através desta palavra que Tiago fala, se sujeitar a Deus. Aquele que se sujeita a Deus vence toda obra maligna. Aquele que se sujeita a Deus vence toda obra satânica. Aquele que se sujeita a Deus vence toda feitiçaria. Aquele que se sujeita a Deus ganha toda a sua família para Cristo. Aquele que se sujeita a Deus, a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 37, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, pelo muito que nos amou. Aleluia! E como que nós vamos nos sujeitar a Deus? É apenas ler a palavra de Deus e fazer o que ela está dizendo? Mas também tem uma parte importante que aqui Tiago ele vai falar no versículo 10: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Lá na carta de 2 Pedro ele vai dizer: olha, humilhai-vos perante a mão de Deus e a seu tempo ele vos exaltará. A palavra humilhar-se não é mendigar. A palavra humilhar não é se rasgar. Não, a palavra se humilhar aqui no original é prostrar-se, é no original se dispor-se, é estar debaixo de uma autoridade. Oh, louvado é o nome do Senhor Jesus. Quando Jó viu que havia perdido tudo, perdido as ovelhas, perdido os seus jumentos, perdido o seu gado e perdido os seus filhos, a Bíblia diz que ele se prostrou no chão, rasgou as suas vestes e se humilhou perante Deus,
Tiago ele escreve isso daí, não é apenas para solucionar um problema. Deus tem uma sabedoria extraordinária, sabe que no mundo há um mundo espiritual, e sabe que nesse mundo espiritual há um adversário, sabe que esse adversário é contra você, é contra a sua família, é contra o seu negócio, é contra o seu trabalho, é contra a sua escola, é contra a sua faculdade, é contra a tua saúde, é contra a tua vida. Mas da mesma forma Deus sabe que Ele é aquele que é nosso escudo e broquel, socorro bem presente na angústia. Ele é o nosso protetor, guia e satisfatório de nossa alma. Ele é tão grande que o pé dele está no continente e o outro pé está no oceano. Ele é vestido de nuvem e ele tem olhos como chama de fogo, e ele tem poder extraordinário e infinito. Olha para você e olha para mim e diz: o teu problema para mim é nada. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que para ele nada é impossível. Aleluia. E por isso, sabendo que ele pode vencer as batalhas pela tua alma, pela tua família, ele tem uma estratégia extraordinária. Qual é? Que ele diz: chegai-vos a Deus e ele vos chegará a vós. Sabe por quê você está passando por isso? Sabe por quê essas batalhas são tão grandes? Sabe por quê elas vêm se multiplicando? Sabe por quê você está mais sem força? É porque é o plano de Deus para que você se chegue a Ele. Ele quer você bem juntinho, como Ele disse quando falava para Israel: se Israel fosse tão obediente, porque eu queria que Israel fosse como pintinhos, e eu os abraçaria como faz uma galinha para estar junto. Deus quer intimidade contigo, Deus quer você próximo dele, Deus quer proteger você, como diz no Salmo 91 e versículo 1: estejai debaixo da onipotente poder de Deus, estando no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente vos alcançará. Deus quer você juntinho dele, Deus quer você pertinho dele. E sabe de uma coisa? Esse é o segredo. Quanto mais nós estamos perto de Deus, mais estamos protegidos por Deus. Então Satanás bate em retirada, os demônios batem em retirada, toda obra maligna bate em retirada, e a vitória é do povo de Deus. Quem crê nisso? Dê um glória a Deus aí, porque Deus tem promessa de vitória para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.